Você sabe, quero fazer essa pergunta para você. Você sabe qual é a diferença entre o Evangelho e a religião? Se você não souber essa diferença, você pode ter uma grande dificuldade na compreensão da revelação de Deus. Nós temos batido muito nisso aqui, que religião é aquilo que você faz para que Deus o aceite. E Evangelho é aquilo que Deus fez para nos aceitar. São dois momentos e movimentos diferentes. Se a gente não souber a diferença do autêntico e da imitação, nós podemos achar que estamos com uma coisa autêntica quando é falsificada. O meu relógio, por exemplo, é um Rolex falsificado. E eu trouxe ele de propósito para mostrar a você. Ele parece um Rolex verdadeiro, mas é falsificado. Eu ganhei de um amigo. Ele tem todas as características de um autêntico, mas é falso. A religião falsifica uma experiência. É alguma coisa que parece, é o tal Denorex. Parece que é, mas não é. Falta a autenticidade, porque a religião é o homem tentando viver a vida cristã. Ele não é capaz. O Evangelho é Cristo tirando a nossa vida e dando a sua, para que Ele venha viver em nós e através de nós. Nós não somos impecáveis e perfeitos como Cristo era, mas Ele vai se manifestar em nós, em nosso espírito. Quando o homem foi feito, Deus o fez do pó da terra, fez do barro. Nosso corpo, a nossa estrutura, a nossa carcaça, ela é caulim, ela é barro. Nós somos compostos de estrutura da matéria da terra. Mas Ele soprou. Eu gosto da expressão de Brennan Manning, um teólogo católico que eu gosto muito. Ele disse: Deus deu um beijo neste boneco, neste manequim, o beijo da sua vida, o sopro divino. E o homem tornou-se uma alma vivente. Então, nós temos um corpo material, Deus soprou o fôlego dele em nós e nós nos tornamos alma vivente. Então, do ponto de vista da compreensão, nós somos assim divididos em três áreas. A área física, tridimensional, o corpo, uma alma, uma psique, uma alma onde há a mente, a emoção, a vontade, e uma área espiritual, o espírito que se conectava com Deus. Mas quando o homem pecou, essa parte espiritual foi desconectada. É como se ali onde estava plugado a energia de Deus, porque Deus não é matéria, Deus é espírito. E ele se ligava com o nosso espírito, porque
é uma relação espiritual com o nosso espírito. Mas quando Adão e Eva pecaram, essa conexão espiritual foi perdida. E o ser humano passou a viver pelo seu corpo, com a sua alma, com as suas emoções, com a sua vontade, com a forma racional de entender as coisas, sem a conexão com Deus. E deste modo o homem vive separado de Deus, longe de Deus. Ele pode criar os seus deuses. Os deuses humanos são projeções humanas. É o panteão que o homem cria do Deus à sua própria imagem. E aí nós temos uma variedade. Isto forma uma religião anímica, uma religião da alma, uma religiosidade. Mas Jesus Cristo veio a este mundo para fazer uma mudança total nesse processo. Deus tem esse processo desde o Jardim do Éden, que é a libertação do homem de si mesmo por meio da revelação do Cordeiro que havia de vir. Mas na encarnação de Cristo, ele veio com o objetivo de nos tirar de nós mesmos. Para isto, ele tinha que ir para a cruz. Porque a cruz é a forma como Deus, na sua humanidade, chega na nossa dimensão. E nós podemos, na terceira dimensão, enxergar um Deus que se compadece e assume a nossa causa e morre uma morte que não era dele, porque ele não tinha pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E com a morte de Jesus, ele nos levou a morrer com ele na forma de autoconfiança, de nossa autodeterminação. É isso que significa, e significa profundamente o arrependimento. É quando nós temos a consciência que nós nos dirigíamos a nós mesmos e agora seremos dirigidos por Deus. E aquele ponto que estava desconectado, aquele espírito que estava morto, morto necessariamente não significa extinto no sentido de ter desaparecido, mas de ter perdido a vida que lhe dava sentido, ele é restaurado, é revivificado, por isso a palavra regeneração, ele é regenerado, e nós somos agora dependentes de Deus. Mas nós temos um corpo caído e temos uma alma que tem história. A nossa alma a gente não passou por um sistema de apagar toda a nossa história. Nós temos uma história. Nós precisamos entender que nós não temos presente, passado e futuro. Nós temos uma história. Na nossa história tem um passado que faz parte de nossas lembranças. Nós estamos hoje num presente e temos uma perspectiva de futuro. O futuro é uma perspectiva. Nós não sabemos o que o futuro nos aguarda. Mas nós vivemos dentro de uma realidade. Nós temos uma história. Eu não olho para o meu passado desconectado. Ele faz parte do meu presente. Ele está aqui, incorporado em mim. E no meu passado, nessa realidade da minha história, eu tive abusos, eu tive problemas de cometer pecados, e o pecado tinha um gosto, a desobediência. E por causa destas coisas todas, nós nos tornamos muitas vezes sentindo culpas e vergonha, e temos certos sentimentos que nos causam dissabores. E agora Jesus vem, nos salva, nós somos libertos, mas a nossa mente ainda tem ligações com esta realidade. E o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai trabalhar
essa questão aqui no capítulo 5 é sobre o andar segundo o Espírito e segundo a carne. Quando ele fala da carne, entenda, ele não está falando do nosso corpo, não é o soma, a palavra grega, soma, que tem a ver com o nosso corpo, mas a palavra sarx, que tem a ver com a nossa estrutura de seres humanos animais, como de animais, uma coisa assim, usando a origem instintiva, sensual, a natureza sensual do homem, onde se manifesta a depravação, uma ideia de desejos ardentes que incitam a desobediência. Esta natureza caída, sujeita aos sofrimentos, essa criatura que no seu corpo vive uma realidade de paixões, de sentimentos que dominam a sua alma. Então a alma viveu assim, dominada por esses sentimentos carnais por toda a sua vida. Depois Jesus entra. Quando Jesus entra, nós temos aí uma nova realidade, a realidade espiritual. E nós precisamos ganhar esta dimensão. Ele vai mostrar que o homem tem, na sua natureza caída, certas tendências. E ele vai demonstrar que há uma luta, uma guerra. Ele usa a palavra que há um sentimento que gira em torno dos seus anelos, das suas cobiças, que ele vai chamar de militância. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Há uma guerra de paixões, de sentimentos, de desejos que procuram satisfação e que se esconde no proibido. É alguma coisa muito escondida. E ele então faz uma afirmação sobre estes sentimentos e diz que aqueles que são guiados pelo Espírito estão numa posição daqueles que são guiados pela carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E as obras da carne são conhecidas. E então ele cita 15 obras da carne que se manifestam dentro de nós e que precisam de libertação. Mas como você adquire essa libertação? Como é que nós vamos ser libertos? Ou pela carne sufocada, ou seja, você se reprimir, ou pela obra do Espírito. A questão agora que nós precisamos verificar é que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu fui vivificado, o meu espírito foi regenerado, foi crucificada a minha natureza, o meu velho Adão, o meu velho homem, mas eu tenho uma natureza caída dentro de mim, que está sujeita às inclinações da carne ou às inclinações desse sistema caído. E aqui Paulo cita a prostituição, a impureza e a lascívia. Ele fala dessas três coisas muito ligadas à vida sexual. A porneia, que é a prostituição, a pornografia. A impureza, que é uma palavra relacionada ao sentido, a catarsis, que é uma palavra que dá o sentido de impureza moral, impureza proveniente dos
da luxúria, e depois a lascívia, que é uma atitude negativa derivada do sentimento de abstinência. Então há uma atitude de ser lascivo, e isso está ligado ao sexo. Depois ele fala de idolatria e feitiçaria, que são duas tendências da alma, de ter alguém para venerar que não é Deus. Qualquer coisa serve para isto. E a feitiçaria, que são os poderes da mente para utilizar as forças mentais, os poderes latentes da alma. A palavra é farmaqueia, de onde vem a nossa palavra farmácia. É o uso da administração de drogas e de coisas mágicas, de poções, de encantamentos. E depois vem as questões das inimizades, porfias, que são essas questões, por exemplo, de contenda, de disputa, de discussão. Às vezes dentro de casa você começa a discutir, sempre querendo levar vantagem. Isso é chamado de porfia. As inimizades, que são aquilo que causa separação. Ciúmes, que é um sentimento de fervor do espírito, de querer ser o dominador daquilo que não lhe pertence, mas você acha que pertence. E aquela outra questão também, que são esses tumos, essas paixões, esse fervor de ira, de abrasamento, de ardor, de paixão produzido pelo vinho, por exemplo, é uma questão de discórdias, que é aquela propaganda eleitoral, a intriga por um ofício. Também as dissensões, criar divisão, as facções, os partidos e as invejas, que é aquela palavra que liga ao olho, um olho maligno, a motivação da inveja, as bebedices e glutonarias. E Paulo diz: e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, e já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas como é que eu vou ser livre disto? E nós só temos uma forma para ser livre disto, é olhando para Jesus. Nós temos a palavra de Deus nos mostrando na carta aos Hebreus, no capítulo 12, algo muito precioso. Depois de falar dos vários heróis, eu não gosto da palavra herói não, mas dos vários testemunhos da fé, começando com Abel, passando por Noé e Enoque, aquela turma antediluviana, e Abraão e vários dos patriarcas, e chegando pelos profetas. Ele fala sobre vários que foram cerrados, foram queimados, mas era uma gente que tinha os olhos postos em algo que via acontecer. E ele diz assim: portanto, também nós, ele está escrevendo depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, portanto também nós, visto que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas que estiveram transmitindo esta realidade espiritual, ele diz: desembaraçando-nos. Nós estávamos embaraçados, aprisionados de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia.
não é que assediava não, que nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui há um enxame de abelhas nos atacando. E o que nós devemos fazer nesta hora? Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O consumador da fé, Jesus, o Filho do homem, o Deus que se encarnou, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, não fazendo caso da desonra, algo vergonhoso que foi a cruz e está assentado à destra de Deus. Ele aqui coloca como a única forma de nós vencermos a prostituição, a impureza, a lascívia, as intrigas, as invejas, a feitiçaria e todos aqueles sentimentos que estão operando nesta carnalidade, é olhando firmemente para Jesus. Mas como é que eu vou olhar firmemente para Jesus? Jesus está num plano espiritual. Como é que eu consigo olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé? Muitas vezes a gente tenta fazer isso através de criar ídolos, mas a idolatria também tem que ser quebrada com isto. Não é olhar para uma coisa concreta, porque nós entramos no terreno da fé. É olhar de modo espiritual pela palavra de Deus para uma realidade espiritual. A Bíblia descreve a fé como sendo o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Não é olhando de modo visível, é olhando, considerando. Aqui ele diz, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, eu tenho aqui a rodear-me uma grande nuvem de pessoas a testemunhar da sua fé, mas eu tenho também a rodear-me uma grande quantidade de pecado, do peso do pecado, e eu preciso desembaraçar-me deste peso do pecado que nos assedia. De que maneira? Correndo para Jesus, olhando para Jesus. Nós não nos salvamos, nós temos um Salvador. Nós não nos libertamos, nós temos um libertador. Nós não nos curamos, nós temos o curador. Aquele que fez tudo por nós, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É este olhar que vai dar sentido à nossa libertação. E quando eu olho para Jesus, eu vejo o Senhor crucificado. E eu vejo que esta crucificação tem a ver comigo. Eu preciso olhar para Ele, vendo que eu estou crucificado com Cristo e que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso olhar que esta realidade é espiritual e as minhas tentações que estão no plano desta carne, dessa natureza caída, desta alma, ela precisa ganhar a dimensão do valor e do significado da cruz.
Nós não tiramos este peso de nós tentando nos libertar pela nossa força, usando, por exemplo, silício para nos martirizar, usando autossacrifícios para tentar domar a nossa carne. Essas coisas podem ter um certo valor ascético, mas não tem valor de libertação. Ele pode dar uma atitude de estoicismo, que era uma figura do pensamento grego, daqueles filósofos que se autopuniam, mas não há libertação. A sua libertação, a minha libertação, destas lutas que nós enfrentamos, não é por uma conduta de punição a si mesmo, não é por circuncisão, não é por usar essas questões, mas sim olhando firmemente para Jesus. Por favor, preste atenção nisso. Você poderá ter vitória quando você tirar os olhos de si, como diz o escritor, o profeta, olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra e não há outro. Eu espero você no próximo programa, onde nós vamos ainda caminhar nesta carta. Deus abençoe a você, coração para coração.